A tática que os americanos fizeram foi uma tática bem, assim, interessante e que a gente nunca vai saber tudo. Porque, assim, o Nicolás Maduro, ele tinha uma série de oficiais que o cercavam. Hoje surge a informação que uma série de cubanos foram mortos na operação, cubanos que atuavam na segurança do Nicolás Maduro. Mas, assim, algum tipo de trairagem deve ter rolado, né? De agentes da CIA que conseguiram cooptar agentes do Nicolás Maduro e tal. Mas os Estados Unidos, eles começam atacando 4 regiões diferentes, atacando até algumas regiões bem simbólicas da Venezuela. Por exemplo, aonde estava o corpo do Hugo Chávez, que é um símbolo da Revolução Bolivariana. Foi atacado, até com uma forma de imobilizar, meio que fazer uma tática de tergiversar, né? Vamos tentar ver onde que os americanos estão atacando. Não, o bombardeio foi lá, especificamente nisso, né? Exato, né? E os Estados Unidos fizeram várias táticas também de jamming, ou seja, de tentar evitar que a comunicação fosse eficiente entre os militares. Então, segundo as informações, né? Por que os caças venezuelanos, por exemplo, não se mobilizaram? Por que os sistemas de defesa não atuaram contra a ação ofensiva americana? Porque os Estados Unidos, ele conseguiu neutralizar tudo isso antes de realizar o ataque. E isso mostra, assim, a inteligência americana e a inteligência israelense, quando fez o ataque contra o Irã, enfim, os caras, eles são, assim, muito bons, né, na ação que eles fazem. Só que, claro, isso significa que eles conseguiram invadir a Venezuela, e isso eu sempre falei no meu canal. Uma coisa é você fazer uma operação pontual. Então eu vou lá, por exemplo, sequestro o Nicolás Maduro e a sua esposa. Eu vou lá, por exemplo, destruo um porto, um cais que estava sendo utilizado para tráfico de drogas. E outra coisa é fazer uma ocupação na Venezuela, que são pontos diferentes. Ocupação foi o que, por exemplo, os Estados Unidos fez na Síria, fez no Afeganistão. Fez na Síria, fez no Iraque, Afeganistão, exatamente, né? Colocar bases militares, trocar totalmente o governo. Se for pensar, Júnior, de verdade, você teve a queda do Nicolás Maduro e da sua esposa, que foram levadas lá para os Estados Unidos, mas quem tá no poder é a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do Nicolás Maduro. O Diosdado Cabello, que é uma figura central também do regime bolivariano, continua. Os principais militares, que aliás são os coordenadores do cartel Los Soles, que é o que o Trump alegou que estava combatendo, continuam. A estrutura chavista continua. Não sei se você chegou a ler. E, por exemplo, o Edmundo Gonzalez, que tá exilado na Espanha, falou assim, ó, eu sou presidente de fato da Venezuela. Militares, comecem a obedecer. Eu não vi um posicionamento de nenhuma figura importante central dos Estados Unidos apoiando Edmundo Gonzalez. E, teoricamente, o Edmundo Gonzalez é reconhecido como presidente oficial da Venezuela. A Maria Corina Machado, o Trump falou, a Maria Corina Machado, ela não tem credibilidade frente à população, ela não tem aprovação popular pra ser a presidente da Venezuela. O New York Times até divulgou hoje que, na verdade, é porque o Trump ficou chateado, porque a Maria Corina Machado ganhou o Nobel da Paz e não foi o Trump. Então, como ele é um pouco egocêntrico, ele ficou um pouco chateado com a situação e não quer mais... Eu não duvido, não, que o ser, Trump é meio, né? O regime, então, a estrutura de poder, ela continua igual. Por isso que eu falo, você fazer uma operação pontual contra o Nicolás Maduro, pô, a capacidade americana é sensacional. Agora, você ocupar... A Venezuela é muito complexa. A gente tá falando de centros urbanos altamente povoados, a gente tá falando de regiões com grandes cordilheiras montanhosas que atrapalham uma possível incursão. Tem a floresta amazônica, que também tem um espaço densamente, uma guerrilha ou florestal, uma guerrilha urbana muito difícil de ser ocupado. Fora que o aparato militar, ele tá completamente cooptado pelo chavismo, pelo bolivarianismo, e você tem a atuação de outras milícias também. O Exército de Libertação Nacional, algumas dissidência das Farc também atuando. Então, durante décadas aí, né, que tanto o Hugo Chávez como o Maduro ficaram no poder, montaram uma estrutura difícil de tirar, e eu não acho que os americanos conseguiriam, pelo menos não em curto prazo. Então, mas ó, quando você pega os protestos, de fato, eles estão acontecendo, mas eles não estão sendo reprimidos de maneira violenta pelo governo Nicolás, ou pelo governo da Delcy Rodrigues, pelo menos até o momento. O que a gente tem é os Estados Unidos reconhecendo. O Marco Rubio falou isso hoje, né, que é o secretário de Estado. A gente trabalha com a possibilidade da Delcy Rodrigues governar a Venezuela. A gente não tá interessado em convocação de novas eleições. Se a Delcy Rodrigues governar de acordo com os interesses dos Estados Unidos, não tem por que tirar ela. E isso mostra como os americanos não estão preocupados com democracia. Por isso que eu falei, se a população começar a protestar e o Estado venezuelano reprimir de maneira violenta, isso vai ser uma justificativa para que os americanos retirem todo aquele núcleo de poder, ou tentem tirar, que eu acho bem difícil. Agora, se acontecerem protestos, a gente também teve protestos do outro lado. Foi com financiamento do partido? Não sei, né? Mas também teve protestos ali, não, a gente quer a volta do Nicolás Maduro e tal. O que o governo pode falar? Tá vendo? Tá tendo protestos aqui, mas tá tendo protestos aqui, a gente tá deixando o protesto acontecer, a gente tem a credibilidade dos Estados Unidos, que referendaram a Delcy Rodrigues como essa presidente, vai fazer a transição aí da Venezuela. Então, pelo menos assim, em curto prazo, eu não vejo mais chance de uma intervenção. O Trump falou isso hoje, que se a Delcy Rodrigues é uma figura muito complicada, porque, historicamente falando, ela nasceu dentro de um berço de partido socialista, sempre foi militante e tal. Hoje, ela divulgou uma carta falando que tá disposta a governar a Venezuela de acordo com os interesses também dos Estados Unidos. Então ela fala uma coisa internamente para a população e para o seu partido. Ela falou, olha, a Venezuela não será colônia, a gente não vai deixar os Estados Unidos roubarem os recursos, mas manda uma carta pro Trump falando que ela, enquanto presidente, sempre falou pela paz, assim como Nicolás Maduro também, segundo ela, sempre falou pela paz, e tá disposta a governar de acordo com os Estados Unidos. Então, assim, enquanto a Delcy Rodrigues representar os interesses americanos, acho que nem tem sentido para os Estados Unidos tirar ela enquanto governante. Os americanos não querem a democracia em nenhum lugar. Eles não querem, tanto que se o objetivo fosse democracia, eles já tinham retirado os governos aliados como o da Turquia, como o da Arábia Saudita, como o do Iêmen. Se o objetivo fosse combate ao narcotráfico, existem outros países que são muito piores. O México é muito pior, a Colômbia nem se fala, o Peru, o Equador. O Equador, por exemplo, principalmente pós 2019, o Equador virou também um centro de comércio ali de entorpecentes. Você não vê posicionamentos enfáticos contra o narcotráfico nesses países.